Bom, pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha aqui da prova da IAR em 2022, no primeiro semestre. E essa questãozinha também é bastante longa, né? Que envolve o conceito de efeito Doppler. Até aí tudo bem, mas o problema é que essa questão envolve um duplo efeito Doppler, tá? Uma vez que o nosso observador vai estar se aproximando de uma fonte e se afastando de outra fonte, enfim. A gente vai fazer essas duas coisas agora juntos, tá? Um ouvinte desloca-se com velocidade constante em uma trajetória retilínea que interliga duas fontes sonoras imóveis, tá? Os quais emitem sons de frequências diferentes, aproximando-se da fonte de menor frequência. Então, vamos fazer um desenho aqui, porque já a questão já começa com tudo, né? Então, imagine que eu tenho essa situação aqui, ó, tá? Então, a gente tem um ouvinte, né? Uma pessoa se movimentando, por exemplo, vamos supor que ela se movimenta para esse cara aqui. Aqui a gente tem uma fonte de som, tá? Que eu vou chamar de F1. E aqui a gente tem outra fonte de som, que eu vou chamar de F2. O exercício falou que ela se aproxima-se da fonte de menor frequência. Então, já aqui, por construção, a F2 é maior do que a F1. A F1 é a menor, né? Ele se aproxima da F1. Fechou? Bom, sabendo que a razão entre as frequências é igual a 0,8, então a menor sobre a maior tem que ser igual a 0,8, tá? E que a velocidade de propagação do som no ar, velocidade da onda é de 333 metros por segundo, que são os dados, né? Qual deve ser a velocidade de deslocamento em metros por segundo do ouvinte para que as frequências aparentes das duas fontes percebidas por ele sejam iguais. Então, o que acontece, né? Quando o observador está em movimento relativo em relação à fonte, acontece o efeito Doppler, quer dizer, a frequência percebida pelo observador vai ser diferente da frequência emitida pela fonte, tá? Então, a gente vai fazer uma relação de efeito Doppler entre o nosso observador aqui e a fonte 1, e o observador e a fonte 2, tá? A fonte 1 tem uma frequência menor do que a fonte 2, mas porque esse cara vai estar se aproximando dela, a frequência aparente vai ser um pouquinho maior, de tal maneira, e a frequência aparente da fonte 2 para o observador vai ser um pouquinho menor. Elas eram diferentes, mas isso vai acabar sendo igual, tá? As aparentes, né, para o observador. Fechou? Bom, o que a gente tem que lembrar aqui de efeito Doppler? Existe um referencial para resolver questões de efeito Doppler que mata todas as questões sem você ter que ficar pensando muita coisa, tá? O referencial Doppler, ele é sempre assim, ó, do observador para a fonte, tá? Então, como assim, Fernando? Olha só, olha o referencial Doppler que eu vou usar aqui, tá? Nesse caso aqui, eu vou chamar de Doppler A e de Doppler B, tá? Em relação ao Doppler A, o referencial Doppler é esse aqui, ó, para a direita. Vai andando para a direita positivo, para a esquerda negativo. Por quê? Do observador para a fonte, tá? Bom, então, no caso do efeito Doppler A, a gente vai aplicar a formulazinha de efeito Doppler, deveria saber para fazer essa questão, que a frequência emitida pela fonte é igual à velocidade da onda, mais ou menos a velocidade da fonte. Igual a frequência percebida pelo observador é a velocidade da onda, mais ou menos a velocidade do observador. Onde esse mais e esse menos significa se você está a favor ou contra o referencial Doppler, tá? Nessa questão, em relação ao efeito A, né, que é a fonte 1 aqui, a fonte está parada, então a velocidade da fonte é zero, tá? E no caso do VO, o VO está em sentido a favor do referencial Doppler, então ele vai entrar como mais VO. Então a frequência emitida pela fonte sobre V, mais ou menos zero, não faz diferença, né? É igual à frequência percebida pelo observador, chama de FOA, tá, gente? Que é a frequência percebida pelo observador na situação A, tá? Sobre V mais VO. Tudo bem? Bom, aqui a gente pode isolar o FOA e ficar com essa expressãozinha aqui, ó. Tá? Vamos deixar isso gravado aqui. E agora vamos fazer o efeito B, tá? Que é entre esses dois objetos, a fonte 2 e o observador, tá? Em relação a esses objetos, como é que é o nosso efeito Doppler, que eu vou fazer de outra cor aqui. Esse novo referencial Doppler. OF. Então, esse é o referencial Doppler. OF. Tá? Nesse caso,
Vamos montar a nossa expressãozinha, frequência da fonte sobre a velocidade da onda mais ou menos a velocidade da fonte, frequência do observador, caso B, né, sobre a velocidade da onda mais ou menos a velocidade do observador. Tá, em relação a B agora. Então, o que acontece? Isso aqui continua sendo zero, a segunda fonte também está imóvel. E o VO agora, gente, no segundo cálculo, né? Ficou ruimzinho isso aqui, né? Mas tudo bem. E o VO, ele está contra, ó, o movimento do observador está contra o nosso novo referencial Doppler. Então, ele vai entrar como menos VO. Então, vai ficar FF sobre V, mais ou menos zero de novo, não faz diferença, igual a FOB sobre V menos VO. Isolando o FOB, a gente vai ficar com essa expressãozinha aqui. Aqui é a fonte. Tá, vou escrever aqui depois, ó. Tá? Então, essas são as nossas duas expressõezinhas matemáticas. Agora, só um detalhe: esse FF aqui, no caso B, é o F2, né, gente? Então, vou escrever aqui, ó. F2, V menos VO sobre V. E no caso 1, o FF aqui, a frequência da fonte, no caso A, é a fonte 1. Então, F1 sobre V mais vezes V mais VO é igual a FOA. Só que essas duas coisas aqui, gente, a expressão 1 e a expressão 2, elas têm que ser iguais. Por quê? Porque o exercício falou que as frequências aparentes das duas fontes percebidas devem ser iguais. Tá? O FOB é a frequência aparente para o observador em relação à situação B, né, em relação à fonte 2, e a mesma coisa para o FOA em relação à fonte 1. Tá? Então a gente vai igualar essas duas expressões mesmo matemáticas. Então você vê que a questão aí tem um algebrismo matemático bem trabalhosinho, né? Então vai ficar F1 sobre V vezes V mais VO igual a F2 sobre V, V menos VO. Tá? Bom, o V corta. F1 sobre F2 igual a V menos VO sobre V mais VO. F1 sobre F2 a gente já sabe que vale 0,8, né? 8 sobre 10, 4 quintos, né, gente? Tá? Aqui, eu já posso usar que o V é 333, mas não vou usar ainda não. Tá? Vou trabalhar com essa expressãozinha aqui, vou mexer um pouquinho com a matemática, vocês vão ver que vai ser melhor. Multiplicando cruzado, você vai ficar com 4V mais 4VO, que é igual a 5V menos 5VO. Tá? Resolvendo essa expressãozinha aqui, né? Você vai jogar esse cara para cá e vai trazer esse cara para cá. Vai ficar, basicamente, que menos 5VO vai passar para lá, vai ficar mais, vai ficar 9VO aqui. E do outro lado aqui vai ficar 5V menos 4V, que é V. Tá? Então, a velocidade do observador vai ser a velocidade do som, da onda, né? Dividido por 9. Ou seja, 333 dividido por 9. Deixa eu arrumar isso aqui, ficou bem feio, né? E isso é 37 metros por segundo. Tá bom? Então, mais uma questãozinha aí bastante longa da EAR de 2022.